Bom, então, de volta, nós falamos no último bloco sobre jornada de trabalho, começamos o assunto jornada de trabalho e agora continuamos nessa importante parte do direito do trabalho. Vamos agora observar algumas normas específicas em relação à jornada extraordinária. Vamos falar sobre acordo de prorrogação, compensação de jornada, pagamento dessas horas extras. Então, primeiro ponto nosso aqui, nosso ponto de partida, o artigo 59 da CLT. É ele, artigo 59, que fala aqui sobre a possibilidade de se exigir jornada extraordinária. O que nós temos de importante dele aqui, Coloquei para vocês no slide aqui o acordo de prorrogação de jornada. Esse artigo 59 da CLT fala da possibilidade de empregado e empregador formularem por escrito o chamado acordo de prorrogação de jornada. Quando da contratação, eu assinei esse acordo dizendo que se houvesse necessidade, eu me dispunha a trabalhar em jornada extraordinária. Só que esse acordo de prorrogação de jornada não pode aumentar a jornada de trabalho em mais de 2 horas. Por quê? A limitação é de 2 horas extras por dia. Então, o acordo de prorrogação de jornada vai ser por escrito entre empregado e empregador, não precisa de negociação coletiva, escrito entre empregado e empregador, possibilitando aqui a exigência de trabalho extraordinário em até 2 horas extras por dia. Só que olha o que estava acontecendo comigo, pessoal. Tinha dia que eu trabalhava 3 horas extras, 4 horas extras, 5 horas extras, e chegava no final do mês e eles só me pagavam 2 horas extras por dia. Teve um dia que eu fiz 6 horas extras e eles só me pagaram 2. E aí questionei por quê. Eles me falaram o seguinte, porque o artigo 59 só permite 2 horas extras. Então eu só posso te pagar 2 horas extras mesmo que você faça mais. Tá certo ou tá errado? Claro que está totalmente errado. Eu tenho a limitação ali de 2 horas extras diárias, mas se o Bruno fizer 5, ele tem que receber as 5, se ele fizer 10, ele tem que receber as 10. Esse é o entendimento dessa súmula 376. O pagamento das horas extras, ele tem que ser de todas as horas trabalhadas, independentemente da limitação do artigo 59. É o que diz aqui a súmula 376. Independentemente da limitação imposta pelo artigo 59, as horas extras devem ser pagas na sua integralidade. Fiz 5 horas, recebo as 5 horas. Tomem cuidado com isso daqui. Outro ponto importante em relação à jornada extraordinária é o chamado tempo residual à disposição. E aqui eu vou pedir para vocês abrirem a CLT, o Vade-Mecum e lerem o artigo 58, parágrafo 1º, ele que fala do tempo residual à disposição, que vai falar da existência de variações na marcação de ponto. O que acontecia muitos anos atrás? Os empregados, eles iam à Justiça do Trabalho requerendo horas extras, só que na verdade eles requeriam minutos extras por dia, 2 minutos num dia, 3 minutos no outro, 4 no outro, eles iam somando minutos, chegavam ali a 10 horas extras, a 20, 30 horas extras, mas somando minutos, 2 minutos nesse dia, 3 aqui, 1 aqui, 4 aqui, 5 ali. E aí vejam que o legislador inseriu no parágrafo 1º do artigo 58 a possibilidade de nós termos variações na marcação de ponto. O legislador nada mais fez do que reconhecer uma situação do dia a dia, a existência dessas pequenas variações. Vejam que é normal nós termos um empregado que, em vez de chegar às 8 horas, o horário dele, chega à empresa 8h02, 7h58. Um belo dia, o trânsito tá bom.
e aí ele chega 3 minutos antes, chega às 7h57. O outro dia teve um acidente, aí tornou o trânsito um pouquinho mais lento, ele chegou às 8h04. Vejam que são situações totalmente razoáveis que podem acontecer no dia a dia. E que o legislador não entendeu aqui razoável o desconto de minutos e também o pagamento de minutos extras. Então o legislador, ele disse o seguinte, ó, você tem que entrar às 8 horas. Se você chega, por exemplo, às 7h55, você não vai receber 5 minutos extras. Se você, por exemplo, chegar às 8h05, você não vai ter o desconto dos 5 minutos. Então você não tem nem pagamento de horas extras e nem o desconto dos minutos, se eles estiverem dentro de uma margem que o próprio artigo 58, parágrafo 1º traz, que é o quê? A variação de 5 minutos na entrada e na saída, com a variação máxima diária de 10 minutos. Então vejam que aqui eu tive variações de no máximo 5 minutos na entrada e na saída. Ele não vai receber horas extras, ele não vai sofrer desconto. Vejam o seguinte, com isso nós passamos a ter aqui a possibilidade do empregado trabalhar 10 minutos a mais sem receber horas extras, sem receber as horas extras, e trabalhar 10 minutos a menos sem ter descontos. Isso daqui é uma situação que existe hoje, está reconhecido pelo legislador. Só que olha o que acontece. Se ultrapassar, vejam que, em virtude dessas variações, eu acabei trabalhando 12 minutos a mais. Se houver a variação de 12 minutos, se ultrapassar os 10 minutos da lei, eu receberei como minutos extras, os 12. Então a variação era até de 10. Se eu trabalhei 12 minutos a mais, eu não vou receber só 2 minutos extras, não. Eu vou receber a totalidade, os 12. Claro que se eu trabalhar 12 minutos a menos, eu vou sofrer o desconto daqueles 12 minutos. Por razoabilidade, nós vamos pensar assim. Essa ideia do pagamento integral, ela está na súmula 366 do TST. Leiam essa súmula 366. É ela que deixa claro que se for superada a variação, nós teremos o pagamento da totalidade como extra. Variação era até 10 minutos, trabalhou 13 minutos a mais, recebe os 13 minutos extras e não apenas 3. Ok? Seguindo aqui na nossa análise sobre jornada extraordinária, vamos lá para os sistemas de compensação. 3 sistemas de compensação. Até agora, o que acontece? O trabalho extra realizado, ele gerava o recebimento ao final do mês. Se eu trabalhei minutos extras ou horas extras, eu recebo ao final do mês. Agora, com o sistema de compensação de jornada, eu não terei o recebimento de quantia. Se eu falo em compensação de jornada, a ideia é trabalho mais hoje para trabalhar menos amanhã. Trabalho mais para trabalhar menos. Não trabalho mais para receber mais, não. Trabalho mais para trabalhar menos, para compensar. Em todos os sistemas de compensação de jornada, nós temos esse movimento. Trabalho mais para trabalhar menos. Trabalho mais para trabalhar menos. E aí o nosso primeiro sistema aqui é o sistema semanal ou tradicional. Aquele sistema já conhecido que distribui as horas do sábado entre
os dias da semana. Pega as horas que eu teria que trabalhar no sábado, por exemplo, as 4 horas que eu trabalharia no sábado e distribui nos dias da semana. Então eu vou trabalhar um pouquinho mais a segunda, terça, quarta, quinta e sexta para não trabalhar no sábado. Estou compensando. Trabalho mais de segunda a sexta para não trabalhar no sábado. Esse sistema semanal ou tradicional, ele é válido. E o que é importante para nós lembrarmos na prova da OAB? Esse sistema aqui, ele pode ser criado por acordo escrito entre empregado e empregador. Pode ser acordo individual, empregado e empregador. Eu não preciso de interveniência de sindicato, de nada disso, não. Essa ideia está na súmula 85 do TST. Ele pode ser criado, inclusive por acordo escrito entre empregado e empregador, não havendo necessidade de negociação coletiva. Por que pode ser entre empregado e empregador? Porque ele é um sistema benéfico. É muito melhor você trabalhar um pouquinho mais de segunda a sexta para não trabalhar no sábado, para tirar o sábado para descanso, para lazer com a sua família. Então, por ser benéfico, ele pode ser realizado por acordo entre empregado e empregador. Isso está no inciso 1º da súmula 85 que eu destaquei para vocês. Só que tomem cuidado com o inciso 2º da súmula 85. Esse inciso 2º diz que esse acordo escrito entre empregado e empregador, ele só não será válido se houver norma coletiva em sentido contrário. Pode ser que exista uma norma em sentido contrário numa convenção coletiva, por exemplo. Pode ser que a convenção coletiva fale sobre a impossibilidade de se criar o sistema de compensação semanal por escrito empregado e empregador. Pode ter essa cláusula lá. Se houver essa cláusula, aí não cabe a criação do sistema por escrito individual, ok? Cuidado com esse inciso 2º da súmula 85. Partindo aqui para o nosso segundo sistema de compensação, o banco de horas, que está previsto lá no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Nesse banco de horas, a ideia já é realizar a compensação no prazo máximo de 1 ano. Por isso que esse sistema também é chamado de sistema anual. Eu tenho o semanal, que nós já estudamos, o banco de horas também é chamado de sistema anual, já que a compensação ela pode ocorrer no prazo máximo de até 1 ano. Ou seja, eu posso trabalhar hoje, mas para vir a trabalhar menos no prazo de até 1 ano. Pode ser que eu trabalhe mais hoje para folgar ou trabalhar menos semana que vem, daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, no prazo máximo de até 1 ano. Se não houver a compensação nesse prazo máximo de 1 ano, eu vou pegar aquelas horas que eu tenho no banco e vou receber. Elas vão ser convertidas em dinheiro. Então, qual que é a ideia aqui? Trabalho, faço horas extraordinárias. Fiz 2 horas extraordinárias hoje. Para onde vão aquelas horas? Para o meu banco de horas. Depois trabalho mais 3 horas extras, banco. Já tenho 5 horas naquele banco. Aí um belo dia, eu preciso sair mais cedo para realizar um determinado exame médico, saio 5 horas mais cedo. Vejam que eu compensei. O meu banco voltou à estaca zero. Esse é o movimento que deve ocorrer. Mas se eventualmente não houver a compensação dentro do período ali do banco de horas, que pode ser de no máximo 1 ano, aquelas 5 horas serão convertidas em dinheiro, pagas com adicional de pelo menos 50%. Claro que o banco de horas ele pode ser de 3 meses, 6 meses, 9 meses, ele pode ser em tempo inferior a 1 ano. O que não pode é ser superior a 1 ano. O que nós temos que falar aqui ainda, porque é importante? Esse banco de horas ele só pode ser criado por negociação coletiva.
A negociação coletiva, acordo ou convenção, ela vai permitir a criação do banco de horas. Então, o banco de horas só funciona se tiver negociação coletiva, criando, estipulando, permitindo. Além disso, pessoal, terceiro sistema de compensação de jornada é chamada semana espanhola. O que acontece com a semana espanhola? Eu tenho aqui a compensação de uma semana para outra. Como assim? Em vez de trabalhar 44 horas toda semana, eu vou fazer o seguinte: em uma semana eu trabalho 40, a outra 48. 40, 48. Esse é o sistema de compensação da semana espanhola. Nessa semana aqui eu não vou trabalhar no sábado. Tudo bem, na outra eu vou trabalhar 8 horas no sábado. Nessa eu não trabalho aos sábados, na outra eu trabalho 8 horas. Ou seja, eu vou compensando, eu vou alternando 40, 48, 40, 48. Essa semana espanhola, ela é permitida, sim. A OJ 323 da SDI1 permite a semana espanhola desde que eu tenha negociação coletiva. Então, somente por meio de negociação coletiva é que eu posso criar o sistema de compensação semana espanhola. Guardem as informações sobre esses 3 sistemas aqui, porque são pontos geralmente cobrados nas provas. E aí, dando sequência à nossa análise do direito do trabalho para o exame de ordem, nós caímos aqui na jornada noturna. Então, ainda dentro de jornada, nós temos o artigo 73 da CLT que fala da jornada noturna. O que nós temos que saber aqui? Nós temos, primeiro, que caracterizar a jornada noturna. Qual é a jornada noturna? Qual é o período considerado noturno? Depende. Primeiro depende se o camarada ele é urbano ou rural. Por quê? Para o trabalhador urbano, o período noturno é considerado de 22 às 5. Então, se eu trabalho de 22 às 5, eu trabalho no horário noturno. Se eu trabalho fora desse horário, eu trabalho no horário diurno. Para o rural, isso já vai depender da atividade. Pode ser na agricultura ou na pecuária. Se for na agricultura, 21 às 5. Se for na pecuária, 20 às 4. Então, pessoal, isso daqui nós temos que gravar. 22 às 5 para o urbano, 21 às 5 para o rural da agricultura, 20 às 4 para o rural da pecuária. Esses horários aqui, eles têm que ser lembrados para a nossa prova, para o nosso exame de ordem. Além disso, pessoal, hora ficta reduzida para o urbano. A hora noturna do urbano, ela é reduzida. Ela é de 52 minutos e 30 segundos. O legislador foi quem disse isso. O legislador afirmou, a hora noturna do urbano é de 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos, ele já vai contar 1 hora. Para que isso daqui? Para encaixar 8 horas de trabalho no período de 22 às 5. Por quê? De 22 às 5, se nós contarmos no relógio, nós temos 7 horas. Então, de relógio nós temos 7 horas, mas para o direito do trabalho nós temos 8 horas. 8 horas de 52 minutos e 30 segundos. Essa hora ficta reduzida, ficta porque vem de ficção, essa hora ficta e reduzida só existe para o urbano. Para o rural, a hora continua tendo 60 minutos, ok? Além disso, adicional noturno, novamente nós temos aqui, diferença urbano e rural. O adicional noturno do urbano, ele é de pelo menos 20% e do rural de pelo menos 25%. E o último ponto aqui,
prorrogação da jornada noturna, súmula 60 do TST. O que ele diz aqui, ó? Se houver a prorrogação da jornada noturna, ou seja, se o empregado cumprir integralmente a jornada noturna e ela vier a ser prorrogada, continuará sendo pago o adicional noturno. Se houver o cumprimento integral da jornada noturna e ela for prorrogada, continuará sendo pago o adicional noturno. Exemplo: trabalho de 22 às 7 da manhã. 22 às 5 é noturno. 5 às 7 já é diurno. Mas o que vocês estão percebendo aqui? Nos termos da súmula 60 do TST, eu cumpri integralmente a jornada no período noturno. Eu cumpri integralmente a minha jornada no período noturno, 22 às 5. E houve a prorrogação até às 7. Apesar de 5 às 7 ser dia, ser período diurno, nesse período eu continuarei a pagar o adicional noturno. Então, no caso aqui de 5 às 7, eu não tenho mais noturno, não tenho mais noite, é período diurno, só que eu continuarei a receber aqui o meu adicional noturno. Tomem cuidado com esses pontos aqui, esses 4 pontos relacionados à jornada noturna: o horário, a hora ficta, o adicional e a prorrogação. E aí aproveitamos para continuar aqui, falando agora dos intervalos. Vamos traçar alguns pontos importantes aqui sobre os intervalos, pois estão dentro ainda do conceito de jornada. Beleza, intervalo aqui, ó, regra geral, ele serve para descanso e alimentação. Então ele vai servir para descanso e alimentação. Só que eu tenho 2 tipos de intervalos. Eu tenho o intervalo interjornada e o intrajornada. O interjornada é aquele que ocorre entre 2 jornadas de trabalho. Terminei minha jornada de trabalho hoje, vou para casa porque amanhã tenho trabalho novamente. Entre o término da jornada de hoje e o início da jornada de amanhã, eu tenho o respeito obrigatório ao intervalo interjornada de pelo menos 11 horas, perdão. Eu tenho pelo menos aqui o intervalo de 11 horas. O artigo 66 da CLT fala que esse intervalo não pode ser inferior. Ou seja, eu não posso sair meia-noite da empresa, no outro dia voltar às 8 horas. Não, porque aí eu só teria 8 horas de intervalo e eu preciso de pelo menos 11. Só que o que acontece se não houver a concessão integral desse intervalo? Vamos colocar no exemplo que eu saí da empresa às 0 hora, meia-noite, e voltei às 8 da manhã. Como eu tive 8 horas só de intervalo, me foram suprimidas 3 horas. Essas horas suprimidas serão pagas como horas extras. Então, se eu não tive a concessão das 8 horas, das 11 horas e sim 8, as 3 horas suprimidas serão pagas como horas extras. Só que aí eu também tenho o chamado intervalo intrajornada, que é aquele intervalo dentro da jornada de trabalho, e o mais conhecido deles é o para alimentação, o intervalo de almoço. Então, intrajornada é o que acontece dentro da jornada de trabalho, que geralmente é utilizado para alimentação. Opa, trabalhei 4 horas, vou lá agora para 1 hora de intervalo, depois eu volto. Vou para o intervalo do almoço, tenho 1 hora, tenho até 2 horas para o almoço e depois retorno. Esse é o intervalo intrajornada. E olha o que acontece. Pelo artigo 71, ele pode ser estipulado, vamos colocar aqui, de 1 a 2 horas pelo empregador.
Então está dentro do poder de organização dele, de 1 a 2 horas. Só que pode ser superior a 2 horas se houver negociação coletiva. Então, de 1 a 2 horas, quem determina é o empregador. Para ser superior a 2 horas, tem que ter negociação coletiva. Inferior aqui, só uma hipótese excepcional, nós vamos partir da premissa, por enquanto, que não pode ser menos. Então, o empregador não pode estipular um intervalo inferior ali a 1 hora. De 1 a 2 ele estipula, mais de 2 só se houver autorização e negociação coletiva. E aí vamos lá, ó. A regra sobre esses intervalos é que eles não são computados na jornada de trabalho. Ou seja, o que acontece? Eu tenho que trabalhar 8 horas diárias. Então eu vou trabalhar 4 horas, vou ter, por exemplo, um intervalo de 2 horas para almoço, depois vou trabalhar mais 4 horas. Essas 2 horas aqui, elas não são computadas na jornada de trabalho. Elas não são consideradas jornada de trabalho. Vejam que no total eu tenho 10 horas, só que de jornada de trabalho mesmo eu só tenho 8. 4 horas trabalhadas, fui para o meu intervalo, depois mais 4 horas trabalhadas. Então essa é a nossa regra geral, que elas não são computadas como jornada de trabalho. Depois, ó, com base no próprio artigo 71 da CLT, nós vamos olhar aqui os intervalos que estão relacionados à duração da jornada de trabalho. Quanto maior a jornada de trabalho, maior o intervalo. Só que olha o que acontece, jornadas de até 4 horas eu não tenho intervalo. De 4 a 6 eu tenho 15 minutos de intervalo. Mais de 6 eu tenho 1 hora de intervalo. Então isso daqui nós extraímos do artigo 71 da CLT. Até 4 horas de trabalho não há necessidade de intervalo. De 4 a 6, 15 minutos de intervalo. Mais de 6 horas, 1 hora de intervalo no mínimo, que pode ser até 2 horas pelo empregador, como nós afirmamos agora há pouco. Então vamos tomar cuidado com isso daqui. Ainda, ó, supressão ou redução por negociação coletiva. Lá na aula de princípios eu já toquei nesse assunto, eu já mencionei a súmula 437 do TST. Ela já foi mencionada. Vamos tomar cuidado com isso daqui. Eu não posso ter supressão ou redução por negociação coletiva. Negociação coletiva não tem o poder de suprimir ou autorizar a redução desse intervalo. Só quem faz aqui, só quem reduz, quem autoriza aqui é o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Então, só quem autoriza a redução é o Ministério do Trabalho e Emprego, com base no parágrafo 3º do artigo 71. Negociação coletiva não autoriza. Isso está na súmula 437 do TST. Só quem autoriza a redução é o Ministério do Trabalho e Emprego. O que o Ministério do Trabalho e Emprego verifica para autorizar a redução? Quais são os requisitos que ele vai analisar para autorizar essa redução? Primeiro, ele vai observar a questão de refeitório. Se existe refeitório próximo, para que o empregado não perca tempo ali no deslocamento, no preparo da alimentação. E ele vai verificar se os empregados estão prestando horas extras ou não. Se eles não estiverem submetidos a trabalho suplementar, a realização de horas extras, presume-se que eles não estão tão cansados assim. Então não haveria problema em reduzir um pouco o intervalo, que também é para descanso. Lembrem-se que o intervalo é para descanso e alimentação. Se tem refeitório próximo, eu não perco tempo para alimentação. Se eu não estou prestando o serviço extraordinário, eu não estou tão cansado, então não preciso do período todo para descanso. Então o Ministério do Trabalho e Emprego autoriza essa redução. E aí nós temos uma hipótese aqui relativamente nova, lá de 2012,
que já era reconhecida pela jurisprudência do TST por uma OJ, que agora passou a ser o parágrafo 5º do artigo 71. Esse parágrafo 5º do artigo 71 vai falar do fracionamento para os empregados do transporte coletivo, por exemplo, para motorista, cobrador, fiscal, do transporte coletivo de passageiros. Esses podem ter aqui o fracionamento do intervalo. Exemplo, em vez de terem 1 hora para descanso e alimentação, eles vão ter 3 intervalos de 20 minutos. Eles vão ter ali 10 intervalos de 6 minutos. Ou seja, nós teremos o fracionamento daquele intervalo de 1 hora. Vamos realizar vários intervalos ao longo do dia, ao término da jornada, ao término das viagens, melhor dizendo. Mas isso só serve para quem trabalha no transporte coletivo de passageiros nos termos do artigo 71, parágrafo 5º da CLT. Leiam esse dispositivo, por ser relativamente novo, tem chance de ser cobrado na primeira fase da OAB. E aí terminamos esse bloco aqui, no próximo continuamos a análise do direito do trabalho.